Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Conversaremos hoje sobre uma virtude essencial, a caridade. Você vai aprender neste programa que todos nós podemos e devemos praticá-la. Fique aí, estamos no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E aqui sempre muitíssimo feliz de poder estar com todos vocês às terças-feiras. E hoje os nossos convidados são Carlos Henrique Aiello e Ricardo Augusto Vieira. É uma honra tê-los aqui com a gente para conversar deste tema tão lindo que é a caridade. Sejam muitíssimo bem-vindos. Obrigado, Priscila. Obrigado também a presença do Ricardo. Eu que agradeço estar entre feras aqui do amor. Olha, o Ricardo é de São Carlos, né, Ricardo? É formado em filosofia pela Unicamp e trabalha atualmente como técnico judiciário, né? Escrevente técnico judiciário na primeira vara de família. É isso? É isso mesmo. Eu nasci aqui em Araraquara, na Vila Xavier. Araraquarense. Hoje mora em São Carlos. Moro em São Carlos. Ah, que maravilha. Eu, a Paula e as crianças, a gente tá lá em São Carlos há um bom tempinho. Seja muito bem-vindo, viu, Ricardo? Agradeço a oportunidade. E o nosso querido Aiello também, Obrigado, né, que já é da casa aqui da TV Cultura Paulista, sempre aqui com a gente nos programas. Aiello, não deu tempo de pegar aqui rapidinho o seu mini currículo, porque a gente ficou conversando nos bastidores. Conta pra gente um pouquinho. Não, hoje a gente está à frente, né, de aulas na universidade e dentro do movimento espírita, nós estamos, na verdade, à frente, junto com várias pessoas, colaboradores, do Grupo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça, que este ano completa 19 anos. É isso aí, parabéns. Fazendo um trabalho de caridade, quer dizer, o grupo nasce pela necessidade do princípio universal, que é a caridade, né? E estamos aí à frente desse trabalho já há mais de 18 anos. Aí. E a gente aqui conversando nos bastidores, a gente percebeu uma sinergia aqui dos nossos convidados que não se conheciam, mas aconteceu algumas coisas espirituais pelo mesmo caminho, né, Ricardo? Eu queria começar, antes da gente começar a falar de caridade, do conteúdo, porque o Esferas da Vida é um programa de conteúdo, que a gente vai aqui comentar, conversar sobre o tema. Eu só queria que o pessoal de casa conhecesse um pouquinho da sua história, Ricardo, porque eu fiquei emocionada, você viu, você contando, eu achei muito linda a sua história, é um exemplo, acho que a gente poderia começar o programa falando dos seus filhos. Eu e a Paula, a minha esposa, que deve estar nos vendo aí, um beijão no seu coração, nós nos unimos por amor, por ideal, e não sabíamos exatamente o que tínhamos que fazer dentro da doutrina, com a doutrina, né? E até achei ótimo isso. E a gente resolveu ir lá em Uberaba. Vamos perguntar pro Chico Xavier. Chegamos lá, o Chico já estava bem velhinho, já não estava atendendo. Falaram, vai lá no Bacelli, no Carlos Bacelli. E nós fomos. O Bacelli nos atendeu. Ele estava se preparando para dar uma palestra em Franca, alguma coisa assim. Ribeirão Preto, Franca. E ele estava sério, meio tenso, assim, porque ele estava com o horário, a gente ali, fora do horário, e ele foi caridoso. Ele foi caridoso, sentou, falou assim, quanto tempo de viagem vocês tiveram até aqui? 10 horas. Então, qual é a dúvida de vocês? Nós não sabemos o que devemos fazer. Acho que ele tomou uma reguada, assim, do alto, e ele disse assim, primeiro as crianças. E a gente voltou para Dourado, São Paulo, né, interior de São Paulo, e começamos, crianças na PAI, crianças no Centro Espírita, até que a gente resolveu
acolher crianças em situação de risco, família substituta, né? E durante esse trajeto a gente pensou assim, mas se Jesus estivesse aqui, quem seriam os que ficaram para trás? Quem estaria na retaguarda? Quem seriam os pequeninos, né? E a gente pensou nas crianças pessoas com deficiências, né? Crianças com deficiências. E a gente foi adotando, 3 anos e meio mais ou menos, 5 crianças assim. Hoje são já 3 já são adultos, uma já desencarnou e agora a única criança que tinha fez 12 anos já é adolescente. É isso, é um pouquinho da história, mas você foi para lá, né? Então você adotou 5 crianças deficientes. Eles são... No começo a gente achava que estava ajudando essas criaturas que renasceram em dificuldade, com limitações. Com o tempo a gente percebeu que eles eram os nossos professores, porque todo dia era um dia diferente e todo dia era um dia melhor. Às vezes a gente ficava cansado, exausto, triste, frustrado, mas era um dia vencido, era um dia com significado, né? E ao passar do tempo, assim, eu só falo que eles são adotivos por pedagogia, né? E eu acho que eu, por exemplo, também sou uma pessoa com deficiência, não enxergo direito, tenho minhas deficiências morais também, né? Todos nós. Todos nós. E nisso eles foram muito importantes para mim, como são importantes para os nossos amigos, para as pessoas que frequentam a Casa Espírita, né? Eu frequento a Casa Espírita Pequeninos de Jesus. Ela é nova, vai fazer 2 anos agora em abril. E as pessoas entram em casa, interagem com as crianças, né? As crianças vão às vezes na evangelização e são grandes, eles são grandes já, mas são crianças de coração, né? E essa beleza interna do espírito, né? Motiva muito a gente, motiva os nossos amigos e tudo mais. Muito linda a sua história, Ricardo, muito linda. A gente conversava detalhes de alguma das crianças. Pena que a gente não tem tempo suficiente para contar, porque senão o programa seria todo sobre a sua experiência, que é muito bonita, que eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho, porque acaba instigando, né, quem está em casa. Enfim, é isso mesmo. E no caso do professor Aelo, você também teve uma experiência parecida de conversar com o mesmo médium, o Bacelli, na verdade, aqui ouvindo o Ricardo, né? Bom, nossa família nasceu na doutrina espírita, meus pais, e a gente, por orientação, seguiu o movimento, né, desde quando a gente já veio reencarnado, né? Mas a gente teve uma fatalidade na família em 2001, né, com a morte do meu pai, e fomos buscar algumas respostas dentro do movimento espírita e tivemos em Uberaba, né, 2 anos depois, e no trabalho de psicografia do Carlos Bacelli, em meio àquela imensa multidão, gente do Brasil inteiro, ônibus e caravanas, e nós estávamos ali no meio do salão, e uma das mensagens foi a nossa, né, pelo ocorrido, e a mensagem nos dizia que para superar aquela dor da perda, naquele distanciamento momentâneo, só haveria uma possibilidade para nós da família, que era encontrar Jesus todos os dias entregando o arroz e feijão a quem precisava. Então, nos foi levado ao processo de reflexão e ao movimento da caridade. A gente, embora já estava no movimento espírita, a gente já tinha atividades dentro da doutrina espírita, mas ali foi o grande solavanco que nos fez realmente, através da caridade, exercitar a nossa reforma íntima perante o amor ao próximo e assim superar, né, talvez toda aquela dor que nos havia acontecido naquele momento. E aí, 18 anos, então, a gente funda o Grupo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça e atua nas comunidades carentes, tanto da Vila do Taquaral, quanto do São Rafael, do Jardim Universal, de casas co-irmãs, até mesmo de igrejas e entidades e tudo mais. Sem dúvida nenhuma,
porque a caridade, como princípio universal do movimento espírita, que tem na sua tríade Deus, Cristo e caridade, sem dúvida nenhuma nos acalantou, nos curou. É um remédio. Né? É um grande remédio. E é impressionante como que a caridade, o Ricardo aqui pode falar pelo exemplo, também pela experiência de vida, transforma nós mesmos. Então, por isso que a sua chamada, Priscila, é fora da caridade não há salvação. Essa máxima do movimento espírita, já em 1861, foi referenciada por Kardec na revista O Espiritismo, né? Na revista, ele dizia, na verdade, um contraponto da Igreja Católica, que naquele momento contestava o movimento espírita, e ele queria, na verdade, com aquele texto, né, com aquele artigo, na verdade, dizer que o movimento espírita, a doutrina, tinha por princípio o amor ao próximo, baseado na caridade. Eu gosto muito de uma expressão que é... Eu sou médium, né? E converso com outros médios, a gente troca sempre ideias, assim, que os espíritos estão falando aí, aqui, lá, né? Porque sempre tem ensinamentos bons, né? E uma expressão que um espírito falou, muito interessante, falou que a caridade é o abraço de Deus nos aflitos. E como todo abraço, ele tem uma devolutiva, né? Tem um retorno. Tem um retorno. É a matemática do amor. É a matemática do amor. E às vezes a caridade é material. Você acha que está levando arroz e feijão e está levando o tempero, né? O tempero. E tem o retorno, né? Essa troca, uma né? Troca. Compartilhar. Quem já fez aquela campanha do quilo, que vai no bairro mais simples, às vezes, as pessoas elas doam meio pacote de macarrão. É o óbolo da viúva, né? O óbolo da viúva. É o meio pacote de macarrão inteiro. É tudo que a pessoa tem para doar. Ela doa feliz, né? Ela divide aquilo que ela tem, né? E recebe uma mensagem espírita, né? Um sorriso, uma presença, um livro espírita, né? Isso é legal, né? Obviamente que a gente tem a caridade material e a caridade moral, né? Aí uma certa, didaticamente, uma divisão. A caridade material, ela é talvez a mais fácil, né? E a caridade moral é a mais difícil, né? Mas ambas necessárias. Necessárias, ambas necessárias. Mas uma coisa importante nisso que o Ricardo está colocando, que muitas pessoas, às vezes, no seu princípio de ação e reação, que a gente também fala dentro da doutrina espírita, quando a gente faz uma caridade, a gente faz, né, de coração aberto, que é isso, na verdade, que consta na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos, né, Kardec pergunta, os espíritos respondem, qual o verdadeiro sentido da caridade entendida por Jesus? E a resposta é bem objetiva no sentido de servir o próximo, né? Fazer o bem ao próximo, perdoar inclusive os inimigos. E ele, nesse sentido, ele nos mostra a dificuldade que nós temos da prática da caridade. Sim. Que inclusive está acima da fé, a caridade. Por quê? Porque a caridade está ao alcance de todos. Tá. Ele fala benevolência para com todos, né? Querer bem já é um desafio, né? Querer bem todos é um desafio maior ainda, né? Caridade para com os criminosos também. Tudo, com os inimigos, ele fala. Isso, olha as dificuldades. Vou contar uma historinha rápida. Por favor. Aconteceu agora no Centro Espírita, né? Estava tendo uma palestra, o palestrante tocava violino, falava de Jesus, aquele ambiente elevado, né? Eu estava lá assistindo a palestra, trabalhador da casa. E chegaram 2 cachorros, tinha chovido, 2 cachorros de rua, molhados e fedidos, muito fedidos. Aí dentro do Centro Espírita eu falava assim, sai, pra fora. Passava do portãozinho, eu pisava firme no chão, era mais rude, sai, show, né? E fiz isso umas 5 vezes. Na 6ª vez, um espírito me disse na calçada do Centro Espírita, disse assim, olha só, que diferença faz para você esse portãozinho? Isso é caridade moral. Sim. Ele foi um ser inteligente da criação que me amou, porque ele soube puxar minha orelha com
sutileza. Com sutileza. Resultado, fui lá buscar a ração da minha cachorra, peguei água. Deu aquele peso moral. Me deu um up assim. E me levou para cima, né? Eu acho que a espiritualidade, a doutrina espírita, ela é muito positiva, no sentido de que ela nos anima, né? Não é um peso para nós fazer o bem, né? Acaba sendo até um propósito. É um agente transformador. A gente estava dizendo agora há pouco o quanto que fazer o bem sem ver a quem, ele é transformador para nós mesmos. Porque os maiores beneficiários ou beneficiados daquela ação, às vezes somos nós mesmos, né? Agora, o importante colocar... Vezes, primeiro somos nós, né? E é importante colocar uma coisa assim, na lei de causa e efeito, muitas pessoas às vezes praticam uma caridade ou fazem o bem, talvez pelo lado material, ou mesmo pelo lado moral, esperando retribuição daquele que o fez. Quando na verdade a lei universal muitas vezes nos retorna de outros momentos, de outros lados, de outros sentidos, né? Porque é exatamente essa máxima da caridade que na pergunta, né, Kardec fazia, qual é o sentido da caridade entendida por Jesus? E esse fazer o bem ao próximo desprendidamente. Vou dar um exemplo que é comum a todos nós, né? A gente conhece o Chico Xavier como um missionário dentro da doutrina espírita, né? O maior exemplo de caridade. O homem é amor, né? Sim. Se você pensar na palavra missionário mesmo, mício tem a mesma raiz. Mício é uma coisa que é lançada daqui para chegar lá. O missionário também, ele é lançado do alto, vem para a terra para lançar-nos, todos nós, adiante, né? E olha só que interessante. De amor, Chico Xavier. Uma mola, né? A gente lê uma psicografia dele, a gente fica bem disposto ao bem maior, né? Isso é uma coisa transformadora. Eu acho que todos nós podemos ser, de alguma forma, assim, projéteis de Deus, né? Projéteis de luz, de alegria, de bem-estar, de tolerância, né? Às vezes basta escutar a pessoa e tirar um tempo nosso, né? Talvez a intenção de ouvir alguém tem mais peso do que, por exemplo, você fazer a entrega de um pão material, por exemplo. Né? Às vezes o ouvir, a doação do amor, do desprendimento de você dar atenção para alguém, você está fazendo talvez muito mais caridade do que de repente aquele da esmola, em que muitos o fazem até para se livrar daquela situação, ou daquele até cenário. Por vaidade. A intenção por trás é que dita, né, o peso da caridade. É isso mesmo. A gente vai falar mais sobre essa prática no próximo bloco e agora a gente vai escutar um pouquinho, né, o momento Chico Xavier, de Chico falando uma mensagem linda que a gente colocou no programa de estreia aqui no Esferas da Vida e a gente vai repassar nesse programa de caridade, porque o que ele vai falar sobre o amor, sobre o próximo é fundamental. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso
em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. That's one small step for man, one giant leap for mankind. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a caridade. Recebo aqui o Carlos Aiello, o Ricardo Vieira. Mas para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, lembre-se do jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também da Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita pela qualidade e profundidade de seus textos. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entre no site www.oclarim.com.br, televendas 3382-1066, o DDD é 16, e o WhatsApp também 16 992706575. Entrem no site, assinem, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu também queria falar para vocês mandarem a pergunta, participem do programa ao vivo. Deixa eu ver aqui que eu anotei o telefone, o celular aqui é 981062150, 981062150, DDD também 16. Mande sua pergunta, mande seu questionamento, sua reflexão, sua história de vida. Conte um pouquinho pra gente aqui também das suas experiências com caridade. E a gente tem uma pergunta da Dalila Stuart. E ela fala aqui no Facebook que tudo na vida tem o seu retorno, correto? É a lei da causa e efeito, né, no caso. Eu gosto de trabalhar a lei de liberdade. A lei de liberdade ela é fantástica, porque se você promove o bem, você altera o universo. O universo responde. Às vezes a resposta vem por onde você menos imaginava. Então ter esse livre-arbítrio, falar assim, eu posso fazer o bem, é muito importante. O Aiello falou uma coisa que é fantástica.
A caridade nos une. Não interessa a religião, ateus são caridosos. Eu conhecia ateus caridosos. Todos caridosos. Somos irmãos. Todos somos irmãos. Faziam o bem, mas o bem discreto ainda. Sem dúvida. Bem sem aparecer. O maior bem possível, a maior caridade. É isso que a gente poderia falar, né? O que a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo, não tem esse... Que a caridade, ela caminha junto com a humildade. E essa dupla, né? Segundo o próprio livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos dá o caminho para a felicidade. Porque a gente tem que fazer a caridade, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, como o Ricardo falou, a pergunta da nossa amiga. Sem dúvida, tudo aquilo que a gente faz tem a sua reação. E por que não fazermos o bem, vibrarmos isso, que só coisas boas nos acontecem? Agora, para que isso seja feito, nós temos a caridade para conosco mesmo, na reforma íntima, e para com o próximo. E a caridade, ela deve ser caminhada junto com a humildade. Essa dupla é importante. Eu concordo. A definição que os Espíritos deram de caridade, no segundo aspecto, é indulgência para com os defeitos alheios, né? Essa indulgência também começa a... Pode ficar o bloco inteiro nesse item, a indulgência para os defeitos alheios. Se a gente não perdoa os nossos próprios defeitos, se a gente não aceita os nossos próprios defeitos... Uma vez eu fui fazer uma listinha das minhas virtudes nascentes, né? As virtudes estavam querendo nascer assim, com os defeitos já acrescidos. Os defeitos chegaram ao final da folha rapidamente. E as virtudes importante não. A gente ter uma leitura nossa, né? Porque aí você se aceita, aceitando-se, você é capaz de amar o outro. Aí funciona a caridade. Você fala assim, não, tudo bem, ela não é perfeita, mas eu também não sou. E vamos então chegar no 5-5, né? Nem 9 a... Empatar. Vamos empatar. E eu acho que isso daí é um belo encontro, né? Aceitação das nossas próprias... E aí é humildade, né? E é aquela humildade... Essa não ostentação, né? Às vezes a gente faz a caridade e a gente precisa nos policiarmos, né? Orar e vigiar para com, inclusive, até a caridade. Muitas vezes a gente vive uma sociedade ainda muito carente, né? Da coletividade, do olhar ao próximo. E olha que nós estamos falando de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que na verdade somos um povo extremamente caridoso, assim, de uma confraternização, de uma caridade, de uma coletividade perante, vamos pensar assim, outras nações que monetariamente estão anos-luz à nossa frente. Se a gente pensar do lado econômico, né? Do lado militar, do lado da tecnologia, mas do lado do coração, eu acredito que, né, esse título que nos deu, o título à obra Brasil, Pátria, né, do Evangelho, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, mostra o quão nós somos caridosos. E realmente essa corrente do bem, Priscila, é de norte a sul, de leste a oeste nesse país. Se nós pegarmos só na cidade de Araraquara, mais de 80 instituições filantrópicas, não estou nem dizendo espíritas, mas filantrópicas, de ajuda humanitária, de caridade, de levar o pão material e espiritual, é impressionante o quão as pessoas estão dispostas à caridade. O movimento do quilo no supermercado, das fraldas, do alimento, dos orfanatos, eu acho que, né, ainda somos um exemplo neste olhar de caridade. Eu tenho uma experiência muito importante na minha vida, assim, e acho que vocês também devem ter, todo mundo tem, que é o momento em que você precisa aceitar a caridade. Isso é muito forte, importante. Muito importante. Você, às vezes, fazer o bem é fácil até. Depois você pega o jeito, né? Mas em determinados momentos da vida, seja moralmente, seja materialmente, às vezes você precisa receber. Porque às vezes você não está bem, está triste. Com quem você vai se abrir? Com quem você vai ter aquele momento mesmo transformador de dizer assim, olha, preciso de ajuda.
né? E eu acho que isso daí tem a ver com a humildade, tem a ver com a gente se desenvolver aos poucos e trabalhar essa questão internamente, né? Porque todos nós, em determinados momentos da vida, precisaremos de ajuda. Todos nós, né? Com E certeza. lembrando que o Cristo fisicamente aceitou ajuda no carregar a cruz, né? Ele não suportou uma hora, foi difícil para ele. E ele nos deu esse exemplo assim máximo, né? De falar, não, a hora que tiver demais, alguém da humildade, da humildade, né? O Mais Cristo, um exemplo. Caminhando paralelamente à caridade, né? que é o caminho da felicidade, né? E que resume praticamente todas as outras virtudes, né? E esse princípio universal né, do Espiritismo, que é a caridade, e fora dela não há salvação, como a gente disse, é enriquecedora e extremamente transformadora. As pessoas ficam mais felizes por fazerem a caridade, né? Nós tivemos recebendo aqui no programa o Daniel Mariottini, por exemplo, né? A questão de quanto que isso reverbera na célula, o quanto que o perispírito isso emana para quem é caridoso. A energia contagia para quem tem no coração a humildade e a caridade. Então olha o agente transformador. Então muitas pessoas perguntam, qual o caminho da felicidade? Sejas caridoso. Compartilhe. Tanto o Emmanuel quanto o André Luiz psicografaram através do mesmo Chico Xavier uma expressão fantástica. Fala assim que a verdadeira felicidade ela começa quando você serve além do dever. Enquanto você está fazendo o dever, é sua obrigação. É sua obrigação. O básico, né? O básico. Quando você passa um pouquinho além do dever, aí vem aquele contentamento, você exala alegria, exala amor, esperança, né? Consolação. Isso reverbera na saúde física. Outro item que eu acredito que seja compatível aqui com a nossa conversa é o fenômeno da intercessão. Porque quando a gente ajuda uma pessoa reencarnada, um próximo, moralmente ou materialmente, ou até quando a gente faz uma oração, por exemplo, porque a oração também é uma forma de sermos caridosos, quando a gente ora por uma pessoa, por um espírito, pelos encarnados ou desencarnados, enfim, independente. E o fenômeno da intercessão, que a gente, quando ajuda alguém, a gente também está ajudando aquele espírito protetor que cuida daquele ser, né? O Chico conta uma história muito interessante sobre isso. Eles perguntaram para ele assim, olha, como é que funciona essa questão aí do auxílio, do bem maior, né? E era uma senhora pedindo pelo neto. Ele disse, olha minha senhora, a prece de uma avó arromba as portas do céu. Porque é uma escala, né? Sim. É sempre importante a gente não julgar o nosso próximo, porque ao lado dele tem um benfeitor espiritual. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, né? O nosso espírito protetor. E esse espírito não vai esquecer essa ajuda. E quando a gente precisar, esse espírito, a gente acabou se ligando pelo elo do amor, vai poder nos ajudar também. Pensa no bem que a gente faz, porque os bons espíritos nunca andam sozinhos. Se você pegar toda a obra do André Luiz, eles nunca estão sozinhos. Mas André Luiz conta no livro Nosso Lar que quando ele desencarnou, a única pessoa que orou por ele foi aquela senhora que ela já o aguardava, na verdade, do lado de lá. Essa história é tão exemplifica tanto isso, porque nem a mãe, né, não foi quem que orou por ele. Foi uma senhora que ele foi caridoso no consultório quando ele era reencarnado, atendeu ele era médico, atendeu gratuitamente. Ele estendeu essa ajuda. E ele atendeu gratuitamente porque a secretária pediu e ainda deu uma reforçada para ele atender a moça desencarnou e ela que orou pelo médico. E aí o que acontece? Quando ele desperta na espiritualidade, ele percebe o quão aquilo reverberou para ele e se ele tivesse o feito de forma diferente, desprendidamente, nós temos o exemplo de Bezerra de Menezes, por exemplo. Vamos pensar em Bezerra de Menezes, né? Sim. O médico dos pobres. Olha o quão caridoso foi Bezerra de Menezes.
Então, essa pleia de espíritos que do lado de lá o receberam, né, nos conta os livros psicografados, essa lei de ação e reação. Com certeza, é a lei do amor. Né, o quão isso é tão lindo, né, dentro da doutrina, e o quão isso é verdadeiro. E não só dentro da doutrina, porque a caridade é para todos, né? É universal, não é verdade? Eu acho que se a gente perceber que Deus é caridoso, é fantástico. Porque Deus não aparece, Deus não passa recibo, e o sol está aí, a planta está aí, os animais estão aí, nós estamos aqui, os bons espíritos estão aqui. Então a gente percebe que o bem está em todo lugar, né? Fala que os olhos de Deus estão em toda parte, né? Mas a divindade mesmo se esconde de nós, né? A gente espera de nós um impulso em direção a ela, né? Isso é bonito, né? Com certeza. Agora, tem muita gente. gente. Tem 3 questões aqui, já temos bastante participantes. O Roberto Freitas, ele gostaria de saber se a esmola é reprovável. Eu acho assim, tudo tem o lado bom, né? Às vezes a gente começa dando de uma forma meio ostensiva e até humilhando o outro, né? Eu acredito que a palavra esmola seja uma, né? Mas usada como simbologia, a gente vai pegar pelo princípio do ato dentro da doutrina espírita. O que está na intenção daquele que o deu? Então, o fato não é a esmola em si, o valor monetário ou mesmo simbolizado por algum item, pode ser um pacote de macarrão. Muitas pessoas atendem a campainha por algum pedinte, para se livrar dele, vai lá e pega alguma coisa na despensa e rapidamente, para se livrar, entrega. Quer dizer, o que está pela intenção? E é essa esmola que o livro dos Espíritos vem nos mostrar na pergunta, de que ela não é reprovada se a sua intenção é a melhor, sem que você humilhe o próximo, né? E o referencie ele naquela situação que ele se encontra. Então ela não é reprovada nesse sentido. Respeitar a intencionalidade da pessoa, né? A gente sempre pode melhorar o que é bom. Se a ideia é boa, quem sabe fazer de outra forma, de uma forma mais amorosa, mais interativa, mais horizontal, né? Talvez a gente pode começar, né, as pessoas que não têm essa desenvoltura de chegar e ajudar, mas sempre tem o primeiro passo, né, a ela. Você começa, depois você começa já amando, Tem pessoas que estão buscando achar que a caridade precisa fazer algo extremamente virtuoso. E quando, na verdade, você pode ser caridoso com o seu vizinho. Você pode ser caridoso com quem está na sua casa, com quem está na sua família, né? Perfeitamente. Então, está muito mais próximo de você do que você ir lá e fazer uma obra e construir algo grandioso. Nós levamos 9 anos para construir uma casa da sopa, com mais de 150 empresários que nos ajudaram durante 9 anos. Uma obra fantástica. Mas se eu não for caridoso com o meu vizinho, com a minha família, com quem está próximo de mim, é essa a intenção, é essa esmola que a obra nos exemplifica. Vai ser um mendigo entregando luz, né? Exatamente. E não se iluminou. E eu posso dizer a ele, eu não tenho nada na minha despensa, mas meu irmão, o que eu posso, que palavra eu posso lhe entregar, ou que ouvido eu posso ser para você? Você está sendo tão mais caridoso do que aquele muitas vezes que entregou algo, ou monetariamente ou não. Um exemplo simples, né? Nós na Casa Espírita damos a água fluidificada, né? Se a gente não tem nada, o que custa a gente dar um copo de água, mentalizando bem, pedindo a espiritualidade superior a Deus que coloque naquela água que a pessoa vai tomar o que tem de melhor no nosso próprio coração. A pessoa já vai... Tem uma passagem do Dr. Bezerra fantástica, linda, em que ele saía às ruas e ajudava os pobres, né? Atendia no consultório gratuitamente, e ele chegou sem condições e ele não tinha mais nada para dar, ele foi e deu um abraço, né? Quando ele encontrou alguém que o procurou e ele se viu naquela situação sem dar algo material, um alimento, né? Um pão material, ele foi e deu um abraço. Então, olha que exemplo, né?
que a gente tem, por exemplo, para com a caridade. A Casa da Sopa que você falou fica perto do Cemitério dos Britos? Não, nós temos diversas casas da sopa, né? Não só em Araraquara, quanto né, nesse Brasil imenso. Nós temos, inclusive, a Casa do Pão, que é um trabalho orientado por Chico Xavier. Nós somos uma das casas do pão orientada justamente por essa vocação do pão material, né? Mas ela é espalhada, né, nesse Brasil de meu Deus, como eu estava dizendo, né, que é na verdade um coração do mundo e pátria do Evangelho. Quer dizer, a caridade aqui ela é muito significativa para nós. Zé Henrique Martiniano, afinal, deixa eu dar um oi para o Zé Henrique Martiniano e agradecer mais uma vez aqui ao vivo, porque a nossa vinheta, a nossa música aqui do Esferas da Vida é do Zé Henrique Martiniano, do CD dele. Coisa mais linda aqui do Esferas. E ele passou aqui que a Carta de São Paulo aos Coríntios é o mais belo texto sobre a caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, é isso mesmo. Eu quase tinha separado um VT declamando, um artista declamando essa passagem, que é muito lindo mesmo esse texto, Zé Henrique. E a Silvia Duran quer saber aí onde fica o centro que você dirige. Olha, nós estamos na Avenida Comendador Alberto Dias, do Santa Angelina, que é o Grupo Assistencial Espírita Gerão Mendonça. E olha que bacana, nós fundamos em 7 de setembro do ano de 2000, nem como centro espírita, não era uma casa espírita, doutrinária, mas sim um grupo de ajuda, um grupo de fraternidade, de ajuda ao pão material e ao pão espiritual ainda nos anos de 2000, né? Então, justamente pela prática da caridade, né? E depois a gente acabou trazendo como casa espírita. Hoje nós temos o estudo das obras básicas, nós temos o trabalho da sopa, nós temos diversas campanhas no ano, né? Campanha de fralda, campanha do material escolar para as crianças carentes, campanha do chocolate, campanha do cobertor, campanha do quilo nas portas do supermercado há mais de 18 anos. Eu fico me perguntando, Ricardo, quantas toneladas de alimento o grupo em si teve ajuda para levar isso a quem precisava. Quer dizer, olha o quanto nós somos caridosos, quantas pessoas estão abertas à caridade. É um elo, né? É uma corrente do bem. Né? E é fantástico, nós temos exemplos assim, grupos, né, que tem na cidade, de sopa madrugada, trabalhos no orfanato, ou trabalho que vão até os asilos, né? É um trabalho assim, muitos anônimos que às vezes não querem nem aparecer, justamente pelo peso que tem da humildade. Então são assim exemplos fantásticos. Eu acho que cada um que nos assiste pensa em fazer a caridade, por menor que seja, um primeiro passo, né, consigo mesmo, né, depois com o vizinho, e depois daqui a pouco você está integrando um movimento maior e você vai ver o quanto isso é transformador. Com certeza. Eu perguntei isso da Casa da Sopa, lá perto do Cemitério dos Britos, porque eu comecei na Vale do Sol. Vale do Sol. Eu comecei na doutrina espírita lá. E uma das primeiras saídas da cadeira que eu tive foi quando alguém falou assim, olha, não tem papel higiênico no banheiro lá do fundo. E eu perguntei isso. Será que eu posso colocar? Foi o primeiro gesto de amor que eu tive dentro de uma casa espírita, né? Acabei me tornando trabalhador da casa espírita lá. E isso se alguém começa a fazer o bem, permite outras pessoas, sem dúvida, aparecerem, a frequentarem, a acionarem esse exemplo movimento, acima de tudo, né? É isso mesmo. Eu agradeço muito o pessoal lá da Casa da Sopa do Vale do Sol. Do Vale do Sol, por eles terem existido na minha vida. Porque quem eu seria hoje se eu não tivesse entrado lá, né? O Vander, a Zenail, o Alberto, foram as pessoas que me acolheram lá, né? E sou muito grato a isso e acho que qualquer pessoa que faz um bem, ela já está movimentando o universo no sentido de mais, de melhor, de mais profundo, né? De verdadeiro aparecer. Já está vibrando diferente. Quem sabe a gente não acelera a passagem desse planeta de mundo de provas e expiações
para com o mundo de regeneração na velocidade da luz, que ainda vai levar muitas e muitas reencarnações para chegarmos lá. Mas é fantástico. Eu não posso deixar de referenciar, Priscila, o trabalho do Roberto Carvalho, que foi o fundador do nosso trabalho, do Grupo Assistencial Espírita Jano Mendonça, que começou ainda na década de 80 a levar pão material às diversas famílias que sobreviviam do lixão aberto em Araraquara. Na década de 80, o nosso lixão aqui era completamente aberto e muitas famílias viviam de se alimentar, infelizmente, daquele cenário, daquela situação. Ele, então, já provido dessa visão, desse amor, desse sentimento caridoso, começou a fazer um trabalho frente ao lixão, tirando aquelas famílias, levando o pão material, e isso se estendeu à comunidade do Taquaral, e aí nós então viemos a formar o grupo, que até hoje a gente está aí na luta, e precisando de muita ajuda, de muitos voluntários, e vamos em frente. É isso aí. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais matemática do amor, que é a caridade. Fique aí. Ágil, imparcial, a notícia como ponto de informação, jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Considerado pratica ocupação de campo aqui dentro da Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a virtude, sobre a caridade. Recebo aqui Ricardo Augusto Vieira, Carlos Henrique Aiello, o papo está muito bom. Já conversamos bastante de caridade material, de caridade moral, das facilidades, né? Pela uma simples oração, a gente já começa, né, fazendo a caridade, uma simples ajuda dentro da nossa própria casa, que é o principal, que é onde se começa, né? Com os filhos, com o pai, com a mãe, que é o nosso laboratório, não é? A nossa casa, o nosso lar é o nosso laboratório. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a caridade essencial, que é uma caridade, segundo Haroldo Dutra Dias, que é a primeira que a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes a gente trabalha muito num projeto de fraternidade, chega até a se esgotar, né? Ele estava contando uma história numa palestra que ele falou, que a pessoa chegava, já fazia sopa, já entregava sopa, já estava no limite dela, entregando sopa, levando, mas de uma maneira assim, já cansada, grosseiramente, que talvez a gente precisa também, né? A gente serve a todos, mas a gente não serve a gente mesmo, né? Então a gente precisa se enxergar, fazer a caridade, além de se manifestar exteriormente, tem que se manifestar internamente. Eu acho que a 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta 919, é aquela que é o Agostinho, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ele fala que todo dia de noite, antes de dormir, ele dava uma repassada no dia para ver o que ele tinha acertado e errado, e para programar o outro dia para melhorar, né?
Essa convivência consigo, eu acho que é o amor. Não é o amor próprio, é o amor de si, para o amor, né, extravasar. Tem uma frase que eu acho importante, Aiello. Muita gente vai para o inferno no caminho do céu. Pratica muito a fraternidade, porque é profundo isso. Pratica são muito os erros. Fraternidade, mas não se modifica. Exatamente. São Será os erros. mendigos da luz, né? Como a gente falou, às vezes você. O que lhe adianta você, de repente, participar ou fazer uma obra material e, de repente, você, na caridade espiritual, né, você ser pobre para com ela, né? Então, primeiro a caridade para consigo mesmo. E a caridade para consigo é o orai, o vigiai, o se respeitar, né? Agir, o conhecer, se comportar, pensar, o conhecer conforme as leis de Cristo. E buscar a reforma íntima como o caminho para esta caridade. Acho que tem um ponto rápido assim para todos nós, que é mais ou menos imaginar quanto tempo a gente vai viver. Eu tô com 48, né? Eu renasci em 70 e pretendo chegar a uns 80, né? Então animado, hein? Tô animado. Se eu combater um defeitinho por ano e tentar fazer o contrário desse defeitinho, quantas virtudezinhas eu não vou fazer nascer no meu próprio ser, não é? Eu fiquei 4 anos para deixar disso. Você de ser. tem um planejamento estratégico espiritual. Você fez uma análise Você faz uma meta. Suas oportunidades, suas ameaças, suas fraquezas, seus Isso é tão defeitos. verdade que o Ricardo está colocando, porque às vezes a gente, de novo, a gente pensa em fazer uma hora e a gente pode, de repente, fazer pouquinho. Né? E você vai crescendo nesse pouquinho, porque você vai se animando que aquele pouquinho ele é plausível de se conquistar. Porque às vezes você quer se modificar. Então, eu vou pegar um exemplo aqui bem prático. Vamos imaginar que a pessoa fume, né? Fuma aí 3 maços por dia. E aí ela diz o seguinte: eu vou parar de fumar. E ela para de fumar uma semana, ela se atormenta, ela não consegue e ela volta, e às vezes volta até com muito mais intensidade. Agora, se ela começa, olha, eu fumo 3 maços de cigarro por dia, vou tentar como meta fumar 2, aí eu fumo 2 nesse mês, no segundo semestre eu vou tentar passar a fumar 1, e de repente eu vou fumar meio, e aí eu paro de fumar. Então, o que acontece? Como uma própria fortaleza nossa é buscar aquilo que é mais plausível como pequenas metas para o alcance de resultados. Então, às vezes a gente tem isso também para com a caridade. Sim. Né? E caridade conosco, né? Olhar para os nossos defeitos, fazer essa reforma íntima, porque também não adianta você passar uma mensagem de luz e não se iluminar. O espírita em geral, né? A pessoa caridosa em geral, ela é muito cobrada, né? Todo mundo mede as pessoas com 1 metro, mas o caridoso com a régua, né? É mais estreita a cobrança. Então, apresentador de programa espírita, então. Super cobrado. Teve uma época que eu não dormia direito, as crianças eram novas. E antes de entrar no serviço, eu passava num boteco e comprava R$1 de chicletes para ficar mastigando aquilo ali para não dormir no meu serviço. E as pessoas falaram: olha lá, palestrante espírita, todo dia entra no boteco antes de trabalhar. Mal sabia que era para mascar chiclete. Tem uma coisa importante, em falando de caridade e para aquele que provém a caridade, aquele que mais tem será mais cobrado. Isso é tão importante a gente falar, Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vê atitudes mais caridosas de quem tem muito pouco em comparação a quem tem muito. Sendo que, na verdade, a cobrança virá no mesmo peso e na mesma medida, proporcional ao que você tem e ao que você recebeu. E ao que você pode também moralmente e espiritualmente. Sem dúvida. Eu acho importantíssimo a mediunidade nisso, né? Aqueles que se dão o esforço de desenvolver a mediunidade erram menos, porque a espiritualidade superior, ela sempre nos orienta.
ela não deixa escapar a oportunidade de dar uma reorientada na gente. Vocês levam mais bronca, os médiuns? Muito mais, né? Eu acho. Aqueles que são sinceros no exercício da E é importante, assim, esse link do Ricardo com relação à mediunidade, porque a caridade, ela não é cobrada, ela tem que ser desprovida, ela tem que ser branda, ela tem que ser passiva, né? Existe um formato até de caridade que o Espiritismo nos mostra, né? Nos revela essa situação e o formato de como que até a gente, para ser caridoso, né? ou praticar a caridade, como é que a gente tem que se comportar, né? Porque caridade e mediunidade não são meritocracias do espírita. Ok? Claro. Nós temos mediunidade e temos exemplos de caridade de todos os lados e formatos. Mas é que a nossa bandeira dentro do movimento é que ela junto com a humildade, realmente, né, essa virtude máxima do movimento mesmo, por isso que a gente carrega essa bandeira da caridade. E quando a gente fala de caridade, a gente fala de homem de bem, né? E tem algumas perguntas que a gente pode até se fazer, como o Santo Agostinho pede pra gente fazer no final do dia, que você comentou. Não é isso, Ricardo? Por exemplo, tenho praticado algum mal? Estou fazendo todo o bem que eu posso? É uma pergunta até filosófica, de você sentar... E essa é desafiadora. E desafiadora. Será que eu faço todo o bem que eu poderia fazer? Olha só, isso que eu acho que a gente tem que pensar. Trocar uma ideia com vocês rápido assim. O primeiro defeito que eu achei por bem melhorar era a maledicência, né? E passei um ano combatendo a maledicência. Como que você combateu? Assim, não falar mal de ninguém. De ninguém? Ninguém. Aí eu terminei o ano e falei, bom, agora eu vou ganhar medalha, né? Aí a espiritualidade falou assim, bom, não falar é o mínimo, agora você trata de não pensar. Aí eu passei 2 anos não pensando. Aí eu falei, e agora? Agora vai? Aí eu falei, não, você ainda sente. E, olha sentimento só, é o que a gente forte, né? Então não adianta fazer o bem, tem que fazer todo o bem possível, né? Hoje eu procuro não falar, não pensar e não sentir. Quando eu falho em algumas, eu já detecto. Falo, opa, não estou fazendo todo o bem que eu posso. Porque não adianta eu só não falar, só não pensar, só não sentir. Eu tenho que expressar também. É difícil a gente amar os inimigos. Disse Jesus, né? Amai os vossos inimigos. Na prática, como é que você faz isso, né? Sorrindo às vezes, né? Ou não tendo inimigos, né? Ou não achando... Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para uma pessoa há 2 anos que não me responde. A gente está no finalzinho do programa, vamos recitar? Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, estaremos todas as terças-feiras, 10h30 da noite. Será que vai dar tempo de falar uma? Rapidinho. É rapidinho? Vamos finalizar com essa, do Alta de Souza? Alta de Souza, psicografado pelo Chico Xavier. Da estrela à raiz da erva, vibra esta lei do Senhor. O tempo apenas conserva o que se faz por amor. Olha que lindo. Muitíssimo obrigada a Elo, Ricardo. Até terça-feira que vem, às 10h30 da noite, aqui ao vivo pela TV Cultura Paulista. No seu trabalho infame, horrendo e rudo, de consumir as podridões de tudo, nos seus medonhos Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche. Cultura com sabor.